Stephen King tá de livro novo e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Nós, fãs de Stephen King, não poderíamos estar mais felizes porque depois do lançamento de Com Sangue, de Trocas Macabras no ano passado, a gente tem mais um livro novo, né, do nosso rei do terror. Esse livro se chama Depois e é realmente uma história inédita, né, diferente de Trocas Macabras, que foi uma reedição. Esse é um livro inédito, também não foi lançado fora do Brasil, vai ser lançado acho que no dia 2 de março e aqui vai ser publicado pela editora Suma, como sempre, né, e vai ser lançado no dia 19 de março. O livro já está em pré-venda no Submarino e quem comprar por lá vai ganhar alguns brindes exclusivos. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o livro aqui na caixinha de descrição. Então, antes de eu compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de Depois, vou dar os recados de sempre, né? Convidar vocês a se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, também para ativarem o sininho de notificação, curtir, compartilhar o vídeo e também quero agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você quer de repente fazer parte ou quer saber mais sobre o projeto, também vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Só mais uma coisa, antes de começar realmente o vídeo, quero agradecer à editora Suma, que me convidou para fazer essa leitura antecipada de Depois. Fiquei muito feliz com o convite, muito honrada, claro, muito ansiosa não só para ler o livro, mas para compartilhar tudo com vocês, então vamos ao que interessa. Então, em Depois, a gente vai conhecer o Jamie Conklin, que é um menino de 8 anos, a gente vai conhecer ele com 8 anos, né, e ele vê pessoas mortas, né. Se você pensou em O Sexto Sentido, aquele filme que já é um clássico, né, de 1999, com Bruce Willis, você não foi o único. O King também pensou sobre ele, porque essa premissa a gente remete muito, né, ao Sexto Sentido, então o King mesmo fez algumas menções ao filme ali no começo do livro, assim como o Cole, o protagonista de O Sexto Sentido. O Jamie também é criado só pela mãe, mas, diferente do filme, eles dois ali têm uma boa relação, né, eles se dão muito bem com a mãe, eles são realmente amigos, então o Jamie tem essa situação familiar, né, apesar dessa falta do pai, dessa ausência, ele tem essa situação familiar muito boa. A mãe dele sabe desse dom dele, mas eles não gostam muito de conversar sobre isso, mas é claro, né, que isso acaba marcando a vida do Jamie em muitos momentos, mas as semelhanças acabam por aí, né, a gente começa a história acompanhando o Jamie nessas experiências dele, mas a história realmente começa quando a gente é realmente apresentado ao que vai ditar a trama a partir daí, que óbvio que eu não vou falar pra vocês o que é, porque eu não vou dar spoiler, né, mas é uma situação que envolve, né, pessoas mortas, envolve polícia, envolve um tipo de crime, enfim, é uma coisa um pouco mais complexa, né. E aí o livro acaba ganhando também uma pegada de thriller, talvez não de thriller, mas uma coisa um pouco mais frenética, né, mas em todos os momentos ali, né, o nosso narrador, que é o Jamie já mais velho, com 22, 23 anos, ele fala: esta é uma história de terror. Então, já fica aí duas perguntas que me fizeram bastante enquanto eu lia esse livro lá no Instagram, foram: o livro é grande? Não, o livro não é grande, eu não sei exatamente quantas páginas ele tem, mas eu acho, pelo meu ritmo de leitura, pelo tempo que eu levei, que ele é do tamanho do Joyland. Então deve ter umas 250 páginas, não muito mais, não muito menos do que isso. E a segunda pergunta é de terror? Dá medo? Eu acho que ele é um pouco mais de terror do que Joyland, ele tem algumas cenas um pouco mais gráficas e também essa coisa de gente morta, etc, de ver fantasma, né, pode ser uma coisa mais sensível para algumas pessoas, então já fica esse aviso, e é algo realmente muito presente na história, né. Eu sempre falo sobre Joyland que às vezes as pessoas vão ler esperando realmente um livro de terror, uma história mais né, que tenha mais mistério, enfim. Eu acho que Joyland, ele foca muito no amadurecimento do Devin Jones, né? E aqui no Depois a gente tem uma situação um pouco diferente. Embora também tenha esse lado do amadurecimento, né, do Jamie, eu acho que é uma história que foca muito mais nessa coisa sobrenatural, até também na coisa, não é muito mistério, né, como eu falei, mas tem esse lado do crime. Então eu acho que pode agradar mais algumas pessoas que reclamam desse lado um pouco mais parado de Joyland. Mas falando sobre a minha experiência de leitura, bom, altas expectativas, né, porque para quem é fã de King, enfim, quando a gente é fã de um autor, é difícil a gente controlar, né, as expectativas, e eu já nem tento mais quando se fala de King, eu simplesmente me entrego e vou. E eu gostei da história, tá, eu acho que Depois cumpriu as minhas expectativas, né, atendeu as minhas expectativas, mas não favoritei, gostei, mas amei, até posso dizer que amei, mas não fortemente, né? Eu ainda gosto mais de Joyland. Por
quê, né? Porque eu acho que a história é muito gostosa de ler, tá? É bem fluida. Eu sempre falo em todos os vídeos que eu falo do King, eu sempre falo isso, que os livros do King não são tão fluidos, né? Nem sempre são fluidos. Não considero um defeito, enfim, só um estilo de escrita, mas ele tem alguns livros muito fluidos e eu acho que o Depois se encaixa nessa categoria, então vai ser uma leitura provavelmente bem rapidinha e bem envolvente, né? O Jamie é um personagem que a gente se apega, né? A mãe dele, a tia também é uma personagem que a gente gosta. E como a gente conhece ele ainda criança, né? Com 8 anos e a gente acompanha ele até os 15 e quem narra essa história é ele também com 22, a gente acaba, né, se afeiçoando realmente. E ele é um personagem legal, assim, que é tridimensional, mas que tem aquela alma boa, sabe? Que a gente sente. Então, eu acho que esse é um dos pontos altos de Depois. Mas eu gostei muito mais do começo e do meio, né, do livro do que do fim. No fim, assim, na verdade, eu terminei de ler esse livro no sábado, não, no domingo à noite, e hoje é terça-feira, e eu ainda tô pensando, né, e eu como não tenho ninguém pra conversar sobre, eu ainda tô tentando digerir o que eu achei do fim. Não é um fim ruim, eu gostei, porque o King guardou uma reviravolta ali pro final que a gente nem estava esperando. Só que eu não sei exatamente o que eu achei dessa reviravolta, né? Então esse foi um ponto que me deixou um pouco balançada durante a leitura. E ele é um livro que tem um final um pouco aberto, e eu achei isso interessante, eu já vou explicar o porquê. Mas um outro lado meu também queria realmente um desfecho, realmente assim mais significativo, enfim. Quem lê King e quem tem algum problema com algum final de livro dele vai entender o que eu tô querendo dizer, porque eu acho que esse fim funciona, é legal. Bom, como a gente já sabe, o livro chama Depois, né? E além de ser o título do livro, né, o Jamie, o nosso narrador, sempre foca muito, né, no depois, nas coisas que ele vai descobrindo depois, nas coisas que ele descobriu depois de um fato que ele tá narrando pra gente, né? Então, eu tô aqui pensando como eu posso falar isso sem dar spoiler. Mas enfim, esse desfecho, que no fim não é tanto um desfecho, né, que deixa a gente pensando em muitas coisas, eu acho que acaba enfatizando, não sei se foi a ideia do King, mas acaba enfatizando essa questão do depois, como o depois assombra a gente, a nossa vida inteira, né? Porque quando a gente é criança, a gente fica pensando no que a gente quer ser quando a gente crescer, né? Que profissão a gente quer seguir, quais são os nossos sonhos, enfim. A gente cresce um pouquinho, vira adolescente e a gente continua pensando no depois, né? Porque aí as coisas, essa questão de faculdade, enfim, futuro vai se aproximando. E também, mais ainda, os nossos sonhos, nossas aspirações. Então, mais uma vez, estamos pensando no depois. E assim seguimos, pensando sempre no depois. Quando a gente fica mais velho, né? Mais idoso mesmo, não sei, não cheguei lá ainda, não posso dizer. Mas eu imagino que a gente também pense muito no depois, né? O que vai acontecer depois? E nós, como pessoas, seres humanos, todo mundo, eu acho que em todos os momentos da nossa vida, em algum grau, pensamos na vida após a morte, né? Então, é isso. Estamos a vida inteira pensando no depois, muitas vezes temendo o depois, né? Porque o depois sempre traz coisas desconhecidas, que a gente não sabe, né, o que vai acontecer, como vai ser, como a gente vai lidar. Então causa muito essa angústia, né, essa aflição. E eu acho que no fim das contas, esse livro do King é sobre isso. Não é sobre ver pessoas mortas, não é sobre fantasma, não é sobre esses crimes aí, essas tramóias que existem na história. Enfim, não é sobre o coming of age, né, o amadurecimento, é sobre o depois e como ele assombra a gente, né. Então, apesar de não ter amado, né, o fim da história, eu acho que esse rabicho que o King deixou aí nessa trama foi proposital. E é justamente ele que traz essa questão pra gente do depois, né, e de como o depois é uma assombração constante na vida de todo mundo, né? Acho que tá todo mundo pensando no depois. Mesmo que o depois também traga boas possibilidades, oportunidades, a gente também tem esse medo, né? Essa angústia. Então eu acho que essa é a grande reflexão que o King traz pra gente nesse livro novo, né? Essa história do Jamie. E eu acho que esse fim, esse desfecho, esse lado sobrenatural, esse embate que a gente vê, né, nesse livro, são metáforas, né, de certa forma, para essa questão da nossa vida, nossa relação com tudo o que vem depois. Então, como eu falei, não sei se essa foi a ideia do King, mas eu acredito que sim, né, e de qualquer maneira foi a reflexão que eu tirei desse livro, então eu gostei.
Acho que foi uma metáfora bem interessante, uma analogia bem interessante aí para essa questão, né, das nossas vidas e que é uma coisa da vida de todo mundo, né? Você não precisa ter nada, ser nada em específico para se identificar com isso. Então, isso foi o que realmente me fez gostar desse livro, que eu repito, não acho que está nos melhores do King, não se tornou um favorito meu, mas é uma leitura que vale a pena, né? Tanto para você que já é fã do autor, quanto para você que quer conhecer a obra dele. Então, podem fazer essa leitura aí de depois sem medo, né, de se arrepender, sem medo de se decepcionar. Eu acho que não pode não ser um livro que vai, nossa, super se tornar um favorito, mas eu também não acho que vai decepcionar ninguém, que vai frustrar ninguém. Então pode fazer a leitura tranquilo. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ficado com vontade de ler depois. Quem for lendo aí e quiser vir me contar o que achou da história, pode vir aqui nos comentários ou por DM lá no Instagram. Enfim, adoro conversar sobre as opiniões, né, de todo mundo sobre os livros, principalmente os do King. Agradeço mais uma vez a editora Suma pela oportunidade da leitura antecipada e reitero aqui, né, para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.